Fala, galera linda! Aqui é o professor Joades e mais um vídeo com vocês do nosso projeto, um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação, cursinho preparatório PAS, o EMA, né? PAS, o EMA, Enem, os dois principais vestibulares pra gente aqui do Maranhão, né? Então você que está terminando o terceiro ano, você que já terminou, então não perde aí esses vídeos, os vídeos bem mastigadinhos para vocês, questões comentadas do Enem e da UEMA, estão lá todos na plataforma Gonçalves Dias. Acesse o YouTube, lá procura, plataforma Gonçalves Dias. Abriu a plataforma, clica no botão para se inscrever. Também clica lá no link lá do sininho, link não, o botãozinho do sininho, para todo vídeo novo que chegar, você receber essa notificação. Tá legal? E lá você tem todas as disciplinas, português, física, química, matemática, biologia, geografia, história, redação, inglês, tá tudo lá, tá? Mole, só o governo do estado do Maranhão para fazer isso para você. Aluno do governo, aluno aqui do Maranhão, e aí as outras pessoas vão aproveitando. Legal? Então não vacila, maratona aí, daqui a pouco o vestibular já tá batendo a porta da gente aí. Então, bora lá, vamos estudar juntos. Nossa primeira questão de hoje. Olha aí, ó, já estamos na 47. Imagina quantos vídeos já tem gravados aí. Tem assim, ó, primeira questão de hoje. O assunto é eletrodinâmica. Diz assim, ó, alguns peixes, como o puraquê, a enguia elétrica da Amazônia, pode produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um puraquê de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente elétrica em torno de 2 amperes. Então vamos lá. Nota esses dados aqui, ó. Questão 47. A corrente elétrica é de 2 amperes, certo? E uma voltagem de 600 volts. Então a voltagem, a tensão, a DDP, é representado pela letra U, 600 volts. O que é a DDP, galera? É aquilo que está na tomada, por exemplo, que é responsável de fazer a corrente circular. É chamado de diferença de potencial. Então, na tomada aqui no Maranhão, a diferença entre os terminais, os potenciais dos terminais, é de 220 volts. Certo? Para o sul-sudeste, já lá a DDP, a diferença de potencial é só de 110. Então, a tensão, a diferença de potencial, a tensão elétrica ou a voltagem, são sinônimos essas três, é aquilo que está lá na tomada, que está nos terminais de uma bateria, que está entre duas partes do peixe, que ao ser ligado um condutor, vai percorrer uma corrente elétrica. Então, ali está pronto para que a corrente elétrica circule. Certo? Agora, para existir corrente elétrica, além da tensão, o circuito tem que estar fechado. Porque o circuito, se ficar aberto, não. Se ficar tudo fechado, aí a corrente circula. Tá? Beleza. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. O equipamento elétrico que tem a potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é. Beleza. Então, ele quer saber qual é a potência elétrica do peixe para eu poder comparar com os demais equipamentos. E aí, aula passada, potência elétrica, formulazinha, ó. P igual a I vezes U, π. Fácil. Vamos lá? Olha aí, ó. Questão de 2018, não está tão longe assim não. Agora a gente vai só calcular a potência do puraquê quando ele dá essa descarga elétrica. Então vamos. Potência é igual corrente 2 vezes a tensão 600. Então a potência do peixe vai ser de 1.200. A unidade de medida de potência, o watts. Então, gente, esse peixe, quando ele está em perigo, ele libera uma corrente elétrica, uma descarga elétrica, perdão, de potência de 1.200 watts, equivalente a uma churrasqueira elétrica, tá? Então, a mesma potência de uma churrasqueira elétrica, resposta certa, letra D. Moleza, mamão com açúcar. Só bastava eu saber essa fórmula aqui,
que é uma das mais comuns que nós temos na eletricidade. O piu-piu, que relaciona potência, corrente e tensão. Tá? Legal. Próxima questão. A figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar. Então, deixa eu apagar aqui. Coincidentemente, é a mesma corrente. Vou deixar aqui. Vou só colocar o número 8, que a questão aqui é 48. 48. Certo? De novo, a figura mostra a bateria de um computador, né? De um notebook aqui, né? A bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente de 2 amperes para funcionar corretamente. Então, gente, com a corrente, ou com a bateria, nós temos alguns valores, que esses valores que vêm anotados assim na embalagem do produto, são chamados de valores nominais. Então, ele deu aqui, ó, 11,1 volt. Então, vamos anotar aqui. De repente, vai que a gente precisa, né? Então, ó, 11,1 volt. Que mais? 4.400. Vou botar uma barrinha aqui. 4.400 miliampere-hora. Que mais? 48,84 watts-hora. 48,84 watts-hora. Beleza? Certo. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minutos que esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente é... Então, quando ela está completamente cheia de carga, quando ela está carregada, quanto tempo ela vai demorar para descarregar? Então, está envolvendo carga elétrica. Galera, qual dessas informações aqui é a informação da carga elétrica da bateria quando ela estiver cheia? Se você não assistiu os vídeos anteriores, vai ter dificuldade. Agora, se já assistiu, você sabe que o que está em voltagem, está em volts, é a diferença de potencial, é a tensão. O que está em miliampere-hora é a carga elétrica, que tem uma questão que nós transformamos de miliampere-hora para coulomb. Está bem destrinchada lá. E watts-hora, isso aqui é energia, que a energia da casa da gente é medida em quilowatts-hora. E aqui ele colocou um termo um pouco reduzido, em watts-hora. Então, watts-hora é semelhante a, só semelhante à unidade de medida, a quilowatts-hora, que é a energia elétrica que é cobrada, o valor da energia elétrica, a unidade de medida utilizada para cobrar a energia elétrica da gente, tá? As concessionárias utilizam o quilowatts-hora. Então, só watts-hora é também uma unidade de medida. 1 kWh é o mesmo que 1000 watts-hora. A palavra quilo significa 1000. Certo, tranquilão. Então, ele quer saber o tempo. Ele deu a corrente, deu esses valores e quer saber quanto tempo a bateria vai descarregar. Então, tem a ver com a carga. Qual é a fórmula para calcular a carga elétrica? Corrente elétrica é igual a carga elétrica dividido pelo tempo. Raciocínio repetido em outras provas do Enem e o EMA. Tá? Se liga! Tá caindo bem no vestibular. Você não vai errar essa questão. Então, ele quer saber o tempo. Eu vou fazer meios pelos extremos, ó. ΔT vezes I vai ser ΔT vezes I. Igual quantidade de carga dividido vezes 1, perdão, é a quantidade de carga. O I que está multiplicando vai passar dividindo. E vamos ter assim, ó, o tempo, que é o que eu quero saber, vai ser a quantidade de carga dividido pela corrente. Tá?
Aqui tem que transformar para Coulomb, Joadson? Não. Não vai ter que transformar para Coulomb. Ele quer a resposta em minutos. Se eu, a corrente eu vou usar em ampere. E se eu encontrar o tempo em horas, eu consigo transformar para minutos. Mas Joadson, ele não está em ampere, não está em ampere-hora, está em miliampere-hora. E aí, galera, quem já assistiu aula, esse mili vale quanto? 10 elevado a menos 3. Tá? Então vamos nós. Continuando aqui. Qual é o valor da carga? 4.400 mili. Eu vou botar 10 a menos 3. Então, 4.400 vezes 10 a menos 3, dividido pela corrente, que vai ser 2. 10 a menos 3 são 3 casas decimais para cá. Então, vai ser assim, ó. ΔT vai ser, quantas casas decimais para a esquerda? 1, 2, 3. Vai ficar 4,4 dividido por 2. Isso aqui equivale a quanto? 2,2 horas, melhor dizendo. Valores maior do que 2, maior ou igual a 2, a gente fala no plural. Então, 2,2 horas. Cadê a resposta? Ih, rapaz, não tem. Mas é porque ele quer em minutos, não em horas. A gente encontrou em horas porque usamos ampere-hora. Corrente em ampere e tempo em hora. Corrente em ampere, 2 amperes, e o tempo que a gente vai encontrar vai estar em hora. Tá legal? Então, a gente tem que transformar 2,2 hora para minutos. Certo? Então, pode ser uma regra de 3 simples. Se 1 hora equivale a 60 minutos, 2,2 hora equivale a quanto tempo em minutos? Meio, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. ΔT vezes 1 é ΔT, é igual a 2,2 vezes 60. ΔT vai ser 2,2 vezes 60, dá 120 mais 12. 132 minutos. Pronto. 132 minutos é o mesmo que 2,2 horas. Belezinha? Qual é a opção aí? Resposta certa, a letra C. Beleza, galera? Vamos para a próxima. Questão 49. Vamos para a questão, diz assim, dispositivos eletrônicos, também de eletrodinâmica, tá? Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor em granjas avícolas. Então, esses dispositivos eles servem para controlar esse nível de amônia, né? Concentração, nível de amônia. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicada quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então, na ausência de amônia, o polímero se comporta como um resistor ôhmico e deu esse gráfico aqui para gente. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohms é igual a quanto? Ele quer saber o valor da resistência elétrica. Questão 49. Olha, gente, aqui nós temos, nesse gráfico, corrente elétrica e aqui diferença de potencial.
Beleza. Então, eu tenho corrente elétrica no eixo Y e diferença de potencial no eixo X. Ele quer o valor da resistência elétrica. Nós temos uma lei da termodinâmica chamada primeira lei de Ohm, que diz assim, ó, a resistência de um resistor é constante, tá? O resistor ôhmico, que é o que obedece à lei de Ohm, a resistência ela é constante. E proporcional à razão entre a tensão e a corrente elétrica. Então, que é a famosa primeira lei de Ohm, que diz que U é igual a R vezes I. Esse R sendo constante. Essa é a primeira lei de Ohm, tá? Que diz que a resistência de um resistor é constante e não depende da tensão e nem da corrente, mas ela é proporcional a essa razão entre tensão e corrente. Ou seja, a resistência é igual a U dividido por I. O que eu vou fazer na tabela? Eu vou pegar na tabela, já que a resistência é constante, qualquer par ordenado vai me servir. Eu vou pegar na tabela um ponto desse em que eu vou conseguir ter dois valores, um valor de corrente e um valor de tensão. Ó, pode ser esse ponto bem aqui, ó, que eu tenho valor de tensão e valor de corrente. Pode ser esse segundo ponto aqui também, que eu tenho tensão e corrente. Você pode escolher qualquer um, já que a resistência é constante. Eu vou escolher esse ponto bem aqui, ó, onde a tensão, a corrente é esse valor de 4 e a tensão é esse valor de 2. Então, para esse ponto aqui, a corrente vale 4 e a tensão vale 2. Certo? Muito cuidado nas provas de vestibular. A gente, além de olhar para esses valores, tem que saber a unidade de medida. A unidade de medida tem uma potência de 10 bem aqui, ó. Isso quer dizer que são esses valores vezes 10 elevado a menos 6 amperes. E aqui já não tem, esses valores aqui só estão em volts mesmo. Mas esses valores aqui, eles estão em 10 elevado a menos 6 amperes. Então, logo, ó, a corrente elétrica equivale a 4 vezes 10 elevado a menos 6 amperes. E já a tensão vai ser 2, não precisa aqui, 2 volts. Agora eu vou substituir aqui, ó. Logo, R vai ser igual a 2 dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 6. Esse 10 elevado a menos 6 vai subir trocando o sinal do expoente, 10 à sexta. Então você tem, ó, resistência vai ser 2 vezes 10 à sexta dividido por 4. 2 dividido por 4 dá 0,5. 0,5 vezes 10 à sexta. A unidade de medida no sistema internacional, essa letra grega aí, que significa que a letra, o nome dela é ômega, mas ela indica aqui ohms, tá? Beleza, então a resistência na ausência de amônia, que é esse gráfico aqui, vale 0,5 vezes 10 à sexta. Vamos para as respostas. Cadê 0,5 vezes 10 à sexta? Ih, rapaz, nem tem. Alguma coisa está errada. Mas sabe o que é? Só tem 0,5 vezes 10 elevado a 0. Vale, Joadson? Não, é 10 elevado a sexta. Só que ele pergunta, esse valor é para ausência de amônia. Ele pergunta assim, ó, qual é o valor da resistência da polianilina na presença de altas concentrações? É só um detalhe. Na presença de altas concentrações, o valor é quadruplicado. Então, a gente vai aqui, ó. A resistência em altas concentrações é 4 vezes o valor da resistência normal, na ausência. Então, a resistência em altas concentrações vai ser 4 vezes 0,5 vezes 10 elevado à sexta. Ou seja, vai ser 2 vezes 10 à sexta ohms. Essa é a nossa resposta. Será se tem essa resposta? Vamos olhar lá. Resposta certa, a letra E.
Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a assistir tanto os vídeos anteriores quanto os outros. Ainda não acabou, tá bom? Vejo vocês na próxima aula, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.